Bom dia, meus irmãos, que alegria nos encontrarmos mais uma vez em nosso canal Pequeninos do Reino. Nós já estamos chegando ao final dessa série, do mês de agosto, Vocação, um caminho de peregrinação. E hoje a igreja celebra uma das vocações mais lindas que existe, Santo Agostinho. Pela intercessão de sua mãe Santa Mônica, Santo Agostinho é um santo hoje da igreja nossa católica, um doutor na nossa igreja. E por isso eu quero convidar você já aí deixar o seu like, curtir, fazer os seus comentários e também evangelizar conosco, divulgando o nosso vídeo para outras pessoas. Temos a certeza que muitos necessitam ouvir uma boa nova. Amém? Posso contar com você? O nosso muito obrigado. Salve Maria! Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Estamos de volta ao nosso canal Pequeninos do Reino, com a nossa série que já está finalizando, nesse mês de agosto, mês da vocação. O nome da série é Vocação, um caminho de peregrinação. E o nosso tema hoje é Deus capacita o seu escolhido. Então, meu irmão, nesse dia hoje, 28 de agosto, dia do grande doutor da igreja, o Santo Agostinho, que tem muito a ver com esse nosso tema. Existe uma frase famosa que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Bom, essa frase não é bíblica. Diz que ela pertence ao Albert Einstein. Mas se nós voltarmos o nosso olhar para a Bíblia, vamos ver que Deus escolheu aqueles que jamais seriam escolhidos pelo mundo por nós, não é verdade? Todos os escolhidos de Deus eram pecadores, pobres, pequenos, ignorantes no conhecimento. Nós podemos olhar lá Abraão. A família dele era ateu, era comerciante, vendia a imagem de um santo da terra dele. Moisés, um assassino. Davi, também um assassino e um adúltero, E o José, pai de Jesus, um simples carpinteiro. Os apóstolos que Deus escolheu, todos pescadores, ou melhor, nem todos eram pescadores, Tinham pescadores, cobradores de imposto, mas todos ignorantes, Paulo, um assassino, e um grande santo da nossa igreja. Também nós podemos olhar a história dos santos, Na sua maioria eram santos de famílias ricas, que optava pela pobreza, abandonava tudo e optava pela pobreza. Tem alguns que conservou-se na riqueza, mas viveu a pobreza de maneira digna. E isso para o mundo é loucura, não é verdade? Mas nós devemos parar e pensar numa situação que é importante para o nosso discernimento. Se eu existo, porque eu sou um escolhido de Deus. Olha, irmão, você é um escolhido de Deus. Você só existe porque um dia Deus pensou em você. Nós só existimos porque Deus pensou em nós. No livro de Jeremias, o capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos escolhido. Antes de você ter sido formado ali no ventre da tua mãe,
Deus já tinha te chamado, você é um escolhido de Deus. Todo ser humano tem um chamado no amor que brota do coração de Deus. Sabemos que nem todos correspondem a esse chamado de amar a Deus, de seguir a Deus e amar o seu irmão como Deus nos ama. O chamado é para todos, mas poucos respondem. Jesus não escolheu os discípulos porque eram capacitados nas Escrituras, assim como os fariseus e sacerdotes, mas os separou porque tinham um coração disposto a aprender e a obedecer a eles. Todos os escolhidos, eles têm um coração aberto, um coração humilde, um coração obediente. E se ele não é assim, Deus vai conduzindo a ele, vai capacitando ele a ser assim. Não é verdade? Dá uma olhadinha para Pedro, como Pedro era na palavra. Você vai ver como que Deus foi o capacitando na sua ignorância, no seu medo, fazendo dele o nosso Papa. Jesus foi capacitando cada um dia após dia, e de pescadores de peixes se tornaram pescadores de homem. Eles aceitaram ser escolhidos por Jesus, apesar de não perceberem totalmente o que havia de suceder. Eles tomaram um posicionamento de fé e atenderam o chamado. Isto é sinal de que foi escolhido por Deus. Aquele que começou a boa obra foi fiel para completá-la na vida de cada um daqueles homens. Hoje você tem que parar para pensar, como eu disse, porque talvez nós estamos perdendo tempo seguindo um caminho que não agrada a Deus e não é a vontade de Deus em nossa vida. Nós só seremos felizes na nossa vocação. E muitas vezes nós esquecemos disso porque nós estamos preocupados em viver numa rotina de acordo com o mundo. O mundo também nos chama, mas nos chama para viver longe de Deus, distante de Deus. Porque eles sabem que o chamado de Deus fala mais forte na vida dos seus escolhidos. E é por isso, irmão, que nós precisamos entender e compreender qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. Deus nos chama todo dia a amá-lo, a seguir, a servi-lo, aonde nós estamos, aonde Ele nos colocou, mas aí tem um chamado, uma vocação para nós, e um estado de vida também. Então nós precisamos discernir isso, e assim seremos felizes. E hoje a igreja celebra, né? Tudo que eu estou falando identifica muito com esse santo hoje que a igreja celebra, Santo Agostinho. Santo Agostinho, um grande santo, um doutor da igreja católica, né? Então, mas por trás dele teve uma grande mulher, sua mãe, Santa Mônica, que intercedeu por ele, muitos anos pela conversão dele. Então vamos escutar aqui um pouquinho, né, sobre Santo Agostinho. Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354, em Tagaste, África. Foi educado à fé católica pela sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Adolescente, vivaz, perspicaz e exuberante, dedicou-se ao estudo da retórica e o seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimento e distrações. Bem parecido com a nossa juventude, com nós mesmos, não é verdade? Nessas escolhas. Em Cartagena, Agostinho, onde prosseguia seus estudos, apaixonou-se por uma moça por ser de classe social inferior. Fez dela apenas sua concubina, e o fruto dessa relação foi Adeltado, seu filho. Não obstante a sua jovem idade, Agostinho permaneceu-lhe fiel e assumiu a responsabilidade da vida doméstica.
Entretanto, a leitura de Hortêncio de Cícero mudou seu modo de encarar as coisas. A felicidade, escreveu o grande orador, consiste nos bens que não perecem, sabedoria, verdade e virtude. Sabedoria, verdade e virtudes. Assim, Agostinho passou a buscá-la. Começou a sua busca pela Bíblia, mas, acostumado com textos retumbantes, a achou grosseira e ilógica. Então aproximou-se do maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, abriu uma escola de gramática e retórica, com a ajuda de um benfeitor. Porém, a vida que levava não o satisfazia, por isso regressou a Cartagena, esperando encontrar uma vida melhor. Porém, continuou insatisfeito. A sua sede de verdade não se aplacava com a doutrina maniqueísta. Tá vendo, meus irmãos? Quando o chamado existe, a vocação existe, se nós estamos fora dela, nós vivemos como ele, Santo Agostinho, viveu. Não sentia-se preenchido interiormente, sempre insatisfeito. O jovem Agostinho, retórico promissor, passa a outros tipos de busca. Assim, no ano de 382, transferiu-se para Roma, com o companheiro e seu filho, sem que sua mãe o soubesse, apesar de ter ido a Cartagena. Na capital, porém, Agostinho manteve contato com os maniqueístas, dos quais recebeu ajuda e apoio. Depois entendeu que a providência atuava também através de colhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que, em 384, conseguiu a cátedra de retórica em Milão. Contudo, sua inquietude interior continuava a atormentá-lo. Sua ambição foi saciada, mas seu coração não. Para aperfeiçoar a sua ars oratória, começou a seguir os sermões do santo bispo Ambrósio. Olha a intervenção de Deus, né? Colocando um homem, um bispo, para ajudar Agostinho. Muitas vezes aí, na sua volta, tem alguém também sendo usado por Deus, te ajudando. Mas se você não tiver com o coração aberto, os ouvidos abertos, você não vai compreender. Por isso, abra, meu irmão. Abra para compreender o seu chamado, a sua vocação. Então, Santo Agostinho queria entender suas capacidades dialéticas. Todavia, as palavras do bispo o atingem profundamente. Nesse interim, sua mãe Mônica se transfere para Milão. Olha, quando a mãe é persistente, apaixonada pelo filho e quer ver a salvação do filho, né? Faz de tudo. Ela muda para Milão, permanecendo ao seu lado, sobretudo com as orações. No entanto, Agostinho se aproximava cada vez mais da Igreja Católica, tanto que já se sentia um catecumeno. Agora só lhe faltava uma esposa que fosse cristã, e não mais concubina. A mulher que por anos havia convivido com ele volta para a África. Ainda atormentado, Agostinho devora textos de filosofia e mergulha nas Sagradas Escrituras. Era tentado pela experiência dos pensadores gregos e atraído pelo estilo dos ascetas cristãs, mas não conseguiu se decidir. Certo dia de agosto do ano 386, desorientado e confuso, deixando-se levar por um pranto copioso e desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz: pega e lê. Achou que a voz o convidava para tomar em mãos a carta de Paulo, que estava sobre a mesa, e abri-las por acaso. E leu: comportemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias,
nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Essa passagem se encontra na carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 13 a 14. A leitura desse trecho foi fulgurante. Então conseguiu mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite entre 24 e 25 de abril do ano 387. Desejoso de regressar à África, partiu em Roma, a fim de embarcar no porto de Ostia. Ali faleceu a sua mãe, Mônica. Em Tagaste, Agostinho funda sua primeira comunidade. Entre o fim do ano 390 e início do ano 391, encontra-se casualmente na Basílica de Hipona, onde o bispo Valério pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero na sua diocese. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo que ordenou o sacerdote. Ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Sucedendo Valério, tornou-se bispo de Hipona. Deixou numerosos escritos, onde conseguiu conciliar fé e razão. Entre os seus escritos, o livre-arbítrio, a Trindade, a cidade de Deus. Menção particular merece as Confissões, nas quais Agostinho faz sua autonarração, deixando emergir em modo magistral, a sua interioridade e a história do seu coração. Lindo, né? O testemunho de Santo Agostinho. Aí você vê como Deus vai capacitando, né? Ele que buscava agir mais pela razão, mas ao mesmo tempo tentava conciliar com a fé, mas não preenchia o seu interior. A experiência do chamado do amor de Deus aqui nos transforma. Por isso, irmão, eu convido você a abrir o seu coração nesse dia. E pela intercessão de Santo Agostinho, juntamente com Nossa Senhora e São José, possamos dar uma resposta a Deus e fazer dessa resposta o nosso viver, a nossa vocação. Amém? Continuaremos hoje e sempre na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.